O bate-papo de hoje vai ser com a especialista em RH, à frente do IPFEM. Vamos com a gente que você vai descobrir. Olá! Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast, aquele canal que te abraça em todas as versões. Mulher, mãe, pessoa que se preocupa com o autocuidado e causas sociais. O episódio de hoje, ele está incrível e eu quero que vocês participem com a gente até o final. Eu trouxe uma especialista em RH. Nossa, mas para falar o quê, Rafaela? Não estou entendendo o que você quer com esse episódio. Eu vou deixar até que ela se apresente. Ana Tomazelli, seja bem-vinda! Obrigada, gostei tanto desse nome, desse podcast. Sou fã da Maria Bethânia, tem um disco dela que chama Abraçar e Agradecer. Então, muito obrigada por me convidar, por estar aqui. Agradecer a Isa também, Camargo, que me trouxe. Vou me apresentar então, né? Sim, por favor, porque são tantos os nomes que a gente pode complementar. E é esquisito, né? Vamos lá. Eu costumo dizer assim, olha, eu sou uma jornalista, diretora de RH, que virou psicanalista, fundadora de ONG, pesquisadora em ciência da religião pela PUC de São Paulo. Eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos. Então, basicamente, o meu trabalho ele tem 3 grandes convergências. Primeiro, o ambiente de trabalho em si, então do que é feita a matéria-prima do trabalho. Segundo, a gente fala sempre de saúde mental. E terceira, gênero e o impacto dessa vida particular também do trabalho. Porque a professora Cláudia, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2023, a tese central dela é que não vai existir equidade de gênero no mercado de trabalho enquanto não houver paridade de gênero em casa. Isso me ajuda muito no IPFEM, ajuda muito a gente a entender essa série de atravessamentos. Mas hoje eu tô aqui mais como executiva de RH, como psicanalista e, claro, como mãe. Como mãe, por favor, conta a idade das crianças. Primeiro eu tenho que te dizer que quando a gente tá gravando esse podcast aqui em março de 24, no mês da mulher, o que pra mim também é um presente, eu tenho 42 anos, sou carioca e tenho o Rafael de 25 e o Guilherme de 15. Então eu fui uma mãe muito jovem, adolescente, engravidei aos 16, tive o Rafael aos 17. E a maternidade na juventude, ela aguarda as suas surpresas. Eu imagino. Depois compartilha um pouco com a gente. Pode deixar. Bom, Ana, só um agradecimento em especial aos patrocinadores do Abraça Podcast, que é a 24/7, que me vestiu para esse episódio, super confortável. Estamos aqui no estúdio em Alphaville, que está levemente gelado. Que sorte que eles pensaram nesse look. E também Além do Olhar, que pensou, que me ajudou com o cabelo, com as unhas, que a gente estava até comentando antes, né? Exatamente, lindas suas unhas, adorei. Obrigada. Ana, pra gente começar esquentando, mais uma pergunta assim, ó, capciosa. Seu livro, Desista. Mulher, vamos falar mais de mulher, tá? Tá bom. Mulher pode desistir? Mulher deve desistir de tudo aquilo que esperam dela, de tudo aquilo que não faz a alma dela vibrar e principalmente de tudo aquilo que faz ela se abandonar. Então, profundo, né? Pois é. Então esse livro, na verdade, Rafa, ele nasce depois de 4 anos. Então o que acontece? O que é o IPFEM? O IPFEM é um Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino, que é uma ONG, então eu estou no 3º setor. É uma ONG de educação em saúde mental no mercado de trabalho, baseada em gênero. Significa que a gente fala de mulheres e fala com homens. Eu costumo dizer que delas eu cuido, eles eu educo, né? Porque a gente vai discutir garantias de direitos para as mulheres, a partir do reconhecimento de deveres dos homens. Então, resumidamente, é assim. A sensação que eu tenho é que a gente já fez tudo o que a gente podia fazer sozinha. E agora a gente precisa dar o passo do compromisso com o masculino na conciliação. Não é sobre separação, é sobre reconciliação e repactuar os acordos. Então, o que aconteceu? O IPFEM ele é baseado em dados, então a gente produz pesquisas autorais, relação das mulheres com o trabalho, com o dinheiro, e na pandemia a gente fez uma pesquisa sobre o impacto da pandemia para as mulheres. E aí, claro, com toda a economia do cuidado, isso acabou recaindo para a gente, e as mulheres também foi o grupo mais demitido na pandemia e no pós-pandemia. Então o que acontece? Esse dado eu não sabia. Pois é, então o que acontece? A gente observou um movimento em que a gente desiste de muitas coisas todos os dias. Em geral, das nossas coisas, em prol de outras pessoas. Pessoas dependentes, como crianças, por exemplo, pais idosos, ou pessoas não dependentes, oficialmente, que se tornam dependentes
por conta das condições sociais ou das expectativas sociais de gênero. Muito bem. O que acontece é que no começo da pandemia a gente começou a oferecer apoio terapêutico gratuito para quem respondesse essa pesquisa. E então um grande perfil da internet divulgou a nossa oferta e em 24 horas eu recebi 6.138 pedidos de terapia no dia 31 de maio de 2020. E aí, deu conta? E aí, como que foi isso? Eu sou muito religiosa, fui lá no meu altar e falei, oi pessoal, tudo bem? O que a gente tem que fazer aqui? E aí, o que eu entendi, Rafa? Que se eu ficasse com o pensamento de terapia tradicional, então individualizada, etc., eu não ia conseguir ajudar quase ninguém. Então, tecnicamente, com bastante rigor técnico, a gente criou um protocolo de criticidade para realmente identificar aquelas mulheres que precisavam de um atendimento mais individualizado, então mais focado e direcionado, particularizado para elas. E todas as outras 5.900 pessoas, a gente desenvolveu uma metodologia de educação em saúde mental. Então, basicamente, eu comecei a dar aulas para salas de 350, 450 pessoas no segundo semestre de 2020, ensinando básico de psicanálise, básico de sistêmica, básico de antroposofia, algumas ferramentas, Canva da empatia, etc. Então, acabei mesclando ferramentas organizacionais, institucionais, de assessment, de RH, com conceitos terapêuticos. 6 meses depois, dando aula toda semana para 3, 4 turmas diferentes, eu comecei a receber os retornos. Consegui mudar de cidade, consegui terminar um casamento, consegui começar um casamento, consegui me candidatar para um mestrado, consegui dar limite para os meus pais, consegui. E aí a gente sentou e falou, meu Deus, eu acho que a gente está colocando as pessoas em movimento, mas mais do que isso, a partir de uma decisão muito consciente de desistência. Então a gente vive num país que vai dizer, sou brasileiro e não desisto nunca, desistir é para os fracos, mas na verdade, como a gente desiste de coisas todos os dias, a verdadeira coragem é saber pelo que a gente precisa, vou chamar de lutar e brigar, porque é o que as pessoas mais falam, mas pelo que a gente precisa caminhar. Então, a gente já tem um ditado antigo, né, toda escolha uma renúncia. Sim. Isso é sobre desistir para conseguir construir aquilo que faz sentido pra gente. Perfeito. E caminhando um pouco para uma curiosidade que eu tenho, você como uma especialista em RH, tem um vídeo que me chamou muito a atenção no seu Instagram, e a gente fala um pouquinho de gerações, né? Esse assunto que tem horas que nos assombra, tem horas que nos conforta, e eu queria entender um pouco. Conflito de gerações, Ana. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos falar muito disso, Rafa. Eu adoro. Eu amo até porque, bom, com a idade dos meus filhos, né? Exatamente. É um assunto que me agrada muito. Esse vídeo que viralizou, eu queria só explicar o que é ele. Ele é parte de um podcast que eu gravei com o Miguel e com a Briela, do Pode Sonhar, que é um projeto de empreendedorismo jovem. Então, basicamente, eles conversam, discutem e produzem conteúdo para quem é jovem e quer empreender. Muito bem. Então, fui lá um dia, como venho aqui, como vou em outros lugares, conversar, falar, espalhar a palavra, como eu costumo dizer. E daí começou uma conversa deles trazerem um pouco desse conflito de gerações. E primeiro eu preciso dizer que eu não acredito que exista um conflito de gerações. Eu acredito que existe uma incompatibilidade de interesses. Então, o que eu tenho puxado, e esse vídeo viralizou por quê? Porque num pedaço do podcast eu disse o seguinte, veja bem, a gente fica reclamando que o jovem não quer ser líder, mas ele olha pra gente que é líder e ele vê o quê? Ele vê pessoas com relacionamentos não saudáveis, medicadas, sem dormir, com a pálpebra tremendo, e daí, né, eu sou carioca, então eu fui falando de um jeito um pouco mais solto, um pouco mais livre lá com eles. A minha geração, que é a geração 40 a mais, fez muita coisa boa, mas também fez muita coisa ruim. Escangalhou um planeta, entende? Sim. Então as novas gerações, elas têm um planeta para consertar. Então, só daí, por isso que tem um termo novo chamado eco-ansiedade. Então, só daí a gente já tem um problema muito grande. Mas, por que eu digo que também eu não acho que exista um conflito de gerações? Porque a gente está aqui todo mundo junto. Então a gente só vai conflitar se a gente decidir conflitar. Só que o fato é que nós vivemos juntos, nós coexistimos, nós trabalhamos juntos. E a minha grande provocação para a minha geração, e é isso que está causando tanto frisson, né? Sim. A minha provocação para a minha geração é,
Onde é que os adultos de 40 anos estavam nos últimos 20 anos? Porque jovem não dá em árvore. O jovem, ele é uma consequência do que a gente fez dele. Então, quando a gente pega, principalmente uma classe média, média alta, do sudeste do Brasil, branca, que constrói um patrimônio e cria esse filho para ter algo melhor do que a gente mesmo teve, que é, por exemplo, o meu caso, e dar, portanto, oferecer, portanto, a este filho o poder da escolha, para que não passe pelo que nós passamos, a hora que eu recebo o filho do outro, eu não quero respeitar a vontade e a escolha do filho do outro. Mas eu quero que respeitem. Então, fica uma conversa de doido, de bêbado, entendeu? Sim, claro. Porque parece que a gente tá falando de algo que de repente brotou do chão. E meus filhos não brotaram do chão. Fui eu que criei, foi o pai que criou, foi a minha microaldeia que criou. E, como país, a gente tem políticas públicas para cuidar ou não destes jovens. Porque também de que jovem a gente está falando? O jovem que a gente chama de preguiçoso é o jovem que tem escolha. E escolha é privilégio. Então, o jovem negro da periferia, ele tá pegando 4 horas de trânsito. Ele tá aceitando qualquer trabalho. Ele tá estudando o dobro. Entende? Entendo. Com os recursos que ele tem. Então, também a gente precisa tomar um pouco de cuidado de que jovem a gente tá falando. Mas a minha geração esquece que esse país tem 5,5 milhões de crianças sem o pai na certidão. Então, os homens que reclamam dos jovens, eu queria muito perguntar para eles como é que tá a paternidade deles? Como é que tá a paternidade dos amigos deles? Dos familiares deles? Porque mesmo os pais que estão com o nome na certidão, muitas vezes não comparecem financeiramente, operacionalmente, pedagogicamente e muito menos emocionalmente. Daí fica fácil reclamar do jovem, como se o jovem, de repente, tivesse aparecido do nada. Ana, um corte. Para quem não acompanhou esse vídeo que nós citamos, era uma pergunta, né? Ana, o jovem de hoje em dia não quer ser líder? Porque a gente fala muito que o jovem é Nutella, tem todas essas brincadeiras. O jovem de hoje é Nutella, quer escolher, é preguiçoso. Mimimi. Não aguenta. Não aguenta. E a sua resposta, que ela chamou muita atenção, eu acho que foi por isso que ela viralizou. Claro, porque o que esse jovem tá vendo? O jovem olha pra gente e ele vê o quê? Ele olha pro nosso modelo de trabalho, pro nosso modelo de liderança e ele vê o quê? Eu fiz uma live com o Léo Kaufman, do RH Summit, semana passada. E quando eu fiz essa pergunta, onde é que as pessoas de 40 anos estavam nos últimos 20? E ele falou, trabalhando. Com certeza. Trabalhando muito. Também para sustentar esse filho, também para dar conta dessa estrutura, mas quando a gente coloca uma variável que é a digitalização, a gente também começa a ocupar espaços emocionais com aquilo que é dopaminérgico, com aquilo que vai produzir dopamina e vai dar descargas de prazer muito imediatas. E aí a gente começa a não ter mais paciência para construir a dopamina, ou para construir a ocitocina, ou para construir a serotonina. Eu quero a dopamina que é mais rápida, que é mais agora. Então, treinar, comer bem, ficar com os filhos, ir ao cinema, jogar um jogo de tabuleiro, a gente faz muito isso lá em casa. Uma coisa que me perguntam muito, Rafa, os meus filhos são super conectados comigo, assim, esse é um dos benefícios da maternidade na juventude, né? Eu tava falando com você fora do ar que a maternidade na juventude, ela se mostra muito boa 2 décadas depois, né? Porque hoje eu sou bastante jovem, eles já são crescidos e a gente consegue ter uma troca muito interessante. Eu imagino. Então, as pessoas me perguntam muito assim, que eu fiz para ter essa relação de respeito, de responsabilidade? São meninos, e criar homem na nossa sociedade, né? Homem, cis, hétero, branco, louro, do olho claro, porque meus filhos também reúnem todas as categorias do topo da pirâmide que eu podia imaginar. E a primeira vez que me fizeram essa pergunta, eu disse, eu não perdi contato físico com eles. E eu não perdi momentos em que a gente só estava dedicado um pro outro. Então, quando a gente não tem nenhum jogo de tabuleiro, a gente cola post-it na cabeça com o nome de bicho para um adivinhar o bicho do outro. Entende? Hora de comer, uma única vez um filho meu apareceu com um telefone perto da mesa de jantar.
Eu perguntei, tá no modo avião? Porque vai voar do 23º andar. Ô mãe, desculpa. Já tirou. Então assim, tem coisa que é inegociável. Inegociável. Na educação... Os valores. Aí a gente entra em questões de valores, né, Ana? E também na ocupação do lugar de autoridade, Rafa. Pai e mãe são autoridades. Entende? Entendo. Eu não sou amiga dos meus filhos. Eu tô aqui porque eles quiserem. Mas eu não sou amiga deles. Eu sou a mãe deles. Então, quem manda nesta casa sou eu. Quem manda neste teto sou eu. E a mim foi dada a responsabilidade, pelo alto, de criá-los. Eu tenho que fazer isso muito bem. Entende? Claro. Então, não só eles, como todos à volta, aqueles que convivem comigo, porque a criança não é só dos cuidadores diretos, ela é da aldeia inteira. Com certeza. E a gente perdeu essa capacidade. Como chama? Como que é a frase mesmo? É necessário uma aldeia para cuidar de uma criança. Isso mesmo. Eu amo essa frase. Ela é incrível. Ana, caminhando um pouquinho, falando um pouco, né, do nosso conflito de geração, como hoje é lidar com gerações, no sentido RH mesmo. Tá bom. Geração X, Z, Alfa, como a X lida. Conta um pouco isso. Até como dica pra gente, né? Pois é, Rafa, isso vai depender muito do ambiente e dos recursos disponíveis para isso. Porque é muito fácil dizer assim, tem que escutar, né? Tem que escutar o jovem, tem que isso. Quando o RH tá estrangulado, não tem gente, não tem dinheiro, não tem ferramenta, tem um monte de vaga atrasada, tem que processar a folha de pagamento, tem que fazer o treinamento. Então é assim, a primeira coisa que precisa entender é que gente não é despesa. Gente é o principal ativo de uma companhia. Segundo, quem manda no dinheiro tem que querer. Tem que partir do princípio de que pessoas são importantes. Terceiro, todo mundo cuida de todo mundo. Não é o RH que tem que cuidar, não é a liderança que tem que cuidar. Todo mundo já cuida da vida de todo mundo do jeito errado? Exatamente. Né? Vamos Mas começar, pra coisa certa, né? Vamos começar a cuidar do jeito certo. Por isso que eu tenho levado para as empresas alguns conceitos, mas dois principais do tecido social, que é o pacto coletivo e a postura cidadã. Então, quando a gente fala de pacto coletivo, qual é o combinado que a gente vai fazer aqui para viver os dias, todos os dias, entende? Mesmo nos microambientes, porque quando a gente fala de agrupamento de empresas, de equipes, é um agrupamento social, é uma reunião social. Sim. Então, o tecido social, ele tá ali, intacto. E aí o RH adora falar assim, não, porque daí a gente pega os talentos, né, encontra os talentos. Eu falo, ótimo, muito bom. Antes dos talentos se encontrarem, você sabe quem se encontra, Rafa? Antes, entre duas pessoas? Os traumas. Um encontro entre duas pessoas é um encontro de traumas, em primeiro lugar. Faz muito sentido. Então, a gente se conecta. A hora que a gente não entende isso, muita coisa entra no ruído. E aí tem uma coisa que eu digo para minha geração, que é assim, o que faz a gente acreditar que a gente tem a solução para as coisas, sendo que a gente conseguiu quebrar um planeta? A gente só conseguiu quebrar um planeta. Vocês acham mesmo que a gente sabe como é que faz alguma coisa aqui? É isso que a gente está entregando para eles. Daqui a pouco a gente morre. Acabou para nós aqui. Acabou a agenda. Eles sobraram com o que a gente quebrou. E a gente está querendo dizer para eles como é que eles têm que consertar. Desculpa. Isso é o rabo abanando o cachorro para mim. Faz o menor sentido. Então, o lugar de abrir escuta precisa de recurso, precisa de tempo e precisa de qualificação. Todas as coisas que um RH hoje não tem. Então eu ficaria só com essa dica. Se fizer assim, já tá ótimo. Já valeu esse podcast. Puxa vida, não é mesmo? Vida. Ana, eu sabia que seria top esse podcast. Que bom. Gente, que incrível. Pois é. Que incrível. Me relembrou também um pouco da época que eu fui RH. Tadinho. Eu amava. Eu amo. Eu amo, né? Que eu não tô mais nessa função hoje, mas eu amo. Eu acho que é desafiadora, mas ela é encantadora. A gente se descobre através dela. A gente se enxerga. E a gente consegue abraçar os outros quando a gente entende um pouco mais cada situação. Sim. Antes de eu partir para minha próxima pergunta, ela não é capciosa, só um pouquinho, tá? Não, pode ser também. Eu nasci pronta, minha filha. Pode ir. Então tá bom. Não se esqueçam de se inscrever no canal. O Abraça Podcast, ele está no YouTube, ele está no Spotify.
Se inscrevam, deixem um like, deixem os comentários. Só assim eu vou saber se vocês estão gostando do nosso episódio. Geração Nutella. Misericórdia. Misericórdia, por que todo mundo fala disso? Pois é, aí a gente tem que ir pro entendimento de geração Nutella com, sei lá, geração raiz, talvez, seria Exatamente. a coisa antagônica. Muito nesse lugar de ser uma coisa mais sensível, menos bruta, mais sofisticada, enfim. E aí, toda vez que eu vejo um termo ou algo sendo muito repetido, eu tenho uma postura meio filosófica de conhecer uma coisa pelo seu contrário. Uhum. E aí eu fico pensando assim, tá bom. E eu sou pesquisadora, né, científica. Então assim, tá bom, você tá falando isso aqui, geração Nutella. Em relação a quê? Qual é o contrário? Qual é o parâmetro? De onde vem isso? E obviamente isso vem de uma geração que é a minha, né? Sim. Muito pactuada com o sofrimento. Então a gente que também vem de uma geração do pós-guerra, que precisou reconstruir um planeta nesse sentido, socialmente, economicamente, enfim, todos esses tecidos que a gente precisou reconstruir, redescobriu o prazer, porque o prazer também foi tirado dos baby boomers, isso é muito importante da gente entender. Então a minha geração é uma geração que vai redescobrir o prazer, e esse prazer ele vai aumentando com a internet, porque a gente vai encontrando os iguais, isso é super importante, tá certo? Sim. E aí, o que acontece é que a gente tem um pacto de sofrimento que a gente criou uma nova geração para não ter. E agora, a gente tá bravo porque eles não querem sofrer. E como assim você é um desertor? Como assim você ousa não honrar o pacto de sofrimento que eu sustentei até agora? Mas se eu pensar do ponto de vista psicanalítico como assim eu não tive essa coragem? Como assim eu também não me levantei? Como assim agora eu não posso mais? Entende? Então, quando a gente começa a entender o ressentimento que acontece dentro da gente, quando a gente olha para a liberdade deste jovem, aí para mim a coisa começa a mudar. Então, eu sempre fico muito reflexiva quando a gente carimba de forma pejorativa um grupo, e a gente está falando do grupo privilegiado, branco, sudestino. Perfeito. Isso é muito importante, Perfeito. tá? Quando a gente carimba um grupo, eu fico pensando o que isso diz sobre a gente. Que inveja é essa? O que tá por trás? Que vontade é essa de ser Nutella também? Que vontade é essa de dizer, não vou aceitar essa oportunidade porque conflita com o meu horário da academia? Eu já recebi esse tipo de resposta. O que na minha geração é inimaginável. Inimaginável. Entende? Então, quando a gente fala de uma nova onda que vem, que é a nova geração de mão de obra do capitalismo, porque é isso que a maternidade é. Sim. É reposição e reprodução de mão de obra do capital. É isso que a gente faz. A gente repõe mão de obra no capitalismo. É isso. Ai, nossa, que feio. Fria, né? Que feio, Que Ana fria. Cláudia. Que feio, Ana Cláudia. Mas ao fim e ao cabo, a nossa discussão sobre gerações é sobre isso. Porque essa mão de obra está chegando não qualificada para aquilo que a gente acha que tem que ser qualificada. E para o pacto de sofrimento que a gente estabeleceu. Sim. E aí eu fui muito xingada, né? Nesse vídeo que viralizou, eu fui xingada sem arroba no TikTok, eu não tinha nem TikTok, eu fiquei conhecida com ódio no TikTok, mas também fui muito elogiada, fui, enfim, muito amada, enfim, acontece de tudo. E aí um dos comentários diz assim, bom mesmo deve ser andar de Uber, ter um pet e uma samambaia. E talvez seja isso mesmo. Para alguém seja bom ter uma vida assim. E qual é o problema? Mas é porque existe o desafio da lógica de alguns conceitos religiosos, e agora eu vou falar como cientista da religião, a formação de cultura do Ocidente é religiosa, dogmática, e quando a gente começa a dizer, isso não faz sentido para mim, esta constituição familiar, quando o jovem diz, né, esta constituição familiar obrigatória, compulsória, imposta, não faz sentido para mim. Eu quero ficar sozinha com meu cachorro. Por que isso é uma ofensa? Se você quer ter família, vá ter família, ora. Por que o outro tem que ter família? Neste modelo de família.
Então, o outro não ter este modelo de família torna ele pior? Torna ele inferior? Por que que isso te ofende tanto? Que controle é esse sobre o corpo e a vontade alheia que a gente quer produzir? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Perfeito. Perfeito. Ana, quando a gente fala em empresas, em lideranças, a gente sabe, até falou sobre isso no episódio com a Isabela Camargo, que na liderança é onde a gente menos vê a presença da mulher. Sim. A liderança ainda é predominantemente masculina. Uhum. Quando essa mulher vai para a liderança, como é? Essa é a minha questão. Ela tem que ficar parecida com os iguais? E depois eu entro num outro termo que geralmente se faz também sobre a mulher. Tá bom. Veja só. Eu não sei como é que a câmera vai mostrar a gente no podcast, mas eu quero fazer quase que uma audiodescrição que eu devia ter feito no começo. Peço desculpas. Mas eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos castanhos curtos, estou usando um óculos de aro rosa, uso brincos de estrelas, um colar de estrela também, e eu tô com um terno de linho claro, com uma camiseta de gola alta azul marinho, de sapatos fechados de bico fino vermelho escuro. Isso é importante para quem não enxerga e poder imaginar como a gente é ao ouvir a nossa voz. Muito bem. Dito isso, essa roupa que eu tô usando, ela é uma roupa que me protege muito, que me confere alguma autoridade, que me preserva em muitos sentidos e que, de certa forma, tira de mim o lugar da sensualidade, o lugar do capital erótico, a princípio. Porque quase não mostra meu corpo, tem um comprimento maior e assim por diante. E por muito tempo a gente aprendeu, claro, também por uma estratégia de sobrevivência, a gente aprendeu que isso era necessário para alcançar posições de liderança. Então, acolher atributos ditos masculinos, de vestimenta, de postura, de tom de voz, de comportamento, mas objetivo, pragmático, assertivo, não emocional, porque, veja só, Rafa, a estrutura em que a gente vive, ela mata todo mundo, inclusive o homem. Homem não chora, homem não pode falar o que sente, é fraco, tem que ser o provedor e etc. Então, tem uma série de atributos também colocadas sobre o masculino. E se você pega o índice de suicídios, a maioria é masculino. O monopólio de produção da violência no mundo é masculino. De guerras, violência contra a natureza, violência contra as mulheres e assim por diante. Então, essa produção de violência, ela precisa começar a ser questionada. No ambiente de trabalho não é diferente. Então, veja, lembra que eu falei que o ambiente de trabalho é um agrupamento social. Sim. O que acontece fora vai acontecer dentro, dadas as devidas proporções e alfabetos. Entende? Sim. Então, dentro da empresa, essa violência também vai acontecer. E a violência não começa com um tapa na cara. A violência começa com a piada, com a insinuação, com o controle, bater palma quando você vai de vestido, baseado em fatos reais. Então, se eu não estou assim de terno e eu coloco um vestido florido, eu corro o risco de bater em palma quando eu chego no escritório. O quanto isso é violento? E o quanto, portanto, eu entendo que eu preciso falar este alfabeto para poder ter um lugar à mesa. Porque quanto maior é o crachá, alguma voz a mais a gente vai tendo. Sim. Nem que seja para dar o crachá de favor. As pessoas dizem assim, ai, mas aí, cota, que absurdo. Eu falo, gente, o negócio é o seguinte, põe a gente na mesa, ponto. O resto a gente faz. Se é por cota, se não é por cota, eu não quero saber. Põe a gente na mesa, porque a gente tem 7,9 anos a mais de estudos, quando a gente fala de educação formal, a gente chega a 12,8 anos a mais de estudos formais e informais do que o homem. Cuidando da casa, cuidando de filho, cuidando de pai idoso, cuidando de pet, cuidando de familiar doente, cuidando de planta. É verdade. A gente tem quase 15 anos a mais de estudo. Entende isso? Sim. Então, não é uma questão de competência, é uma questão de oportunidade. Então, quando a gente vira liderança, não me importa se foi pelo tal do mérito, porque mérito não existe, mérito só existe quando o ponto de partida é o mesmo, mas essa é outra conversa. Não me importa se foi
por mérito, não me importa se foi por... Não me importa. Põe a gente na mesa. Significa que a gente vai saber o que fazer? Nem sempre. Significa que a gente vai encontrar estratégias para navegar ali. Acho que, por enquanto, eu vou ficar com essa resposta. Perfeito. E o que é que ajuda a resolver isso? Rede. Você encontrar outras mulheres que também vão compartilhar com você e vão te fortalecer para você exercer essa cadeira e essa posição. Principalmente se você está num lugar de empreendedorismo, à frente de uma empresa, por exemplo. Então, isso é super importante. Encontrar rede para te fortalecer. Perfeito. Por que confundem as mulheres quando elas chegam na liderança, quando são mulheres de sucesso? Acontece algumas coisas como: nossa, ela ficou bem chata agora. Nossa, ela tá metida. Nossa, ela não era assim. Mas, se fosse um homem, vamos falar a verdade, o que ele é? Robusto. Ousado. Ousado. Arrojado. Arrojado. Por quê? Assertivo. Assertivo. Ele é assertivo. Se é mulher, nossa. Ele é corajoso, né? A mulher não, ela é... Que prepotência da mulher. Eu vou começar a responder essa pergunta contando uma coisa muito breve. Uhum. Não sei se já aconteceu com você, mas com alguma frequência eu sou carimbada de difícil. Mesmo em comentários simples do tipo: nossa, deve ser muito difícil ser seu marido. Nossa, como você é uma pessoa difícil. E na minha juventude, eu ficava magoada, né? Eu dizia: não, eu não sou difícil, poxa vida, não sei o quê. Porque eu sempre fui meio desse jeito, assim, meio esquisita, meio, né, meio briguenta, assim. Hoje não mais, porque as pessoas falam: nossa, você é muito calma. Eu falo: não, eu sou treinada pra ter calma. Uhum. É diferente. É treino, é verdade. Então eu melhorei muito a minha interlocução. Mas o fogo, ele tá aqui e eu não quero perder ele. Só que conforme eu fui envelhecendo também, chegou uma hora que eu falei: você tem razão. Eu sou difícil. Eu sou difícil pra quem é mole. Eu sou difícil pra quem é frouxo. Eu sou difícil pra quem mente. Pra quem leva a vida de qualquer jeito, pra quem não é um adulto funcional. Eu sou muito difícil. Pra quem não pega a vida, assim, de frente. Entende? Como diz a Brené Brown, pra quem não tá na arena. Sim. Né? Então, tem toda a razão. Eu realmente sou difícil. E saí do armário. Falei: eu sou realmente difícil. E aí a gente precisa entender que tem um arquétipo religioso de feminino, um arquétipo bem forte no Velho Testamento e um bem forte no Novo Testamento. E antes que digam qualquer coisa, sou devota de Nossa Senhora. Então, assim, não tem nada a ver com julgamento de valor. Mas o Ocidente, ele é construído em 4 grandes arquétipos de feminino. 2 que se respeitam e 2 que não se respeitam. Ruth com Nossa Senhora e Jezabel com Madalena. Então todo mundo quer ser Ruth, ninguém quer ser Jezabel. Todo mundo quer ser Maria, ninguém quer ser Madalena. Então quando a gente olha para os arquétipos e a gente entende que nós temos todas elas, inclusive Eva, inclusive Lilith, se a gente voltar para o judaísmo, quando a gente entende que nós somos todas elas, a gente começa a entender por que é que o mundo não dá conta de todas elas. Porque o arquétipo vigente e aceito é o da calada, passiva, sábia que edifica o lar. E o feminismo, ele é autorizador, inclusive para isso. Porque você vai perceber que eu quase não falo essas palavras, né? Eu tô falando agora do ponto de vista técnico. Sim. Porque o feminismo é só para te garantir todos os seus direitos civis, educacionais, reprodutivos, políticos, direito ao seu corpo. É só isso, não é mais nada. Entende? Então, se você quiser ser bela, recatada e do lar, você pode. Se você quiser sentar numa cadeira de conselho e presidência, você também pode. É o que faz sentido para você. Mas o arquétipo feminino vigente é aquele da mulher que vai acolher, que vai calar, que vai ser doce, que vai falar devagar, que vai aguentar tudo por outras pessoas. E é disso que a gente precisa desistir para fazer o link com o livro. Porque quando chega no ambiente de trabalho e a gente assume uma postura de dizer: não, isso aqui, tecnicamente, é isso, isso e isso, objetivamente. Perfeito. Isso começa a ser um problema, principalmente se você senta numa cadeira de RH. Ué, não era para você ser boazinha?
E aí tem uma coisa que pra mim o RH falha muito ainda, principalmente de pequenas e médias empresas, que é o RH não tá na empresa pra fazer ninguém feliz. Essa era a primeira coisa que eu dizia quando eu assumia um RH. Um RH existe pra promover dignidade e dar resultado. Porque ao fim e ao cabo, se essa empresa tem 400 funcionários ou 400 profissionais, eu, como dona do RH, tenho responsabilidade para com 400 famílias. É sobre isso? 1.500 famílias, 50 mil famílias. Isso é muito, Rafa. Isso é muito grande. Então, eu não posso ser negligente, querendo fazer todo mundo feliz, porque às vezes a gente não faz feliz nem quem tá dentro de casa com a gente. Não é mesmo? Como é que eu vou fazer 400 pessoas felizes? Então, a gente precisa sair um pouco desse lugar um pouco mais abstrato, que vai ter um agrupamento de ideias na cabeça de cada pessoa e partir para a objetividade. Mas será que as pessoas estão preparadas para uma mulher objetiva? Ou será que elas continuam esperando o colo da mãe? Não sei. Fica a nossa reflexão. Fica a nossa reflexão, Certo. a gente volta para conversar. Com certeza. Ana, eu sempre fecho o nosso podcast com um conselho, com uma dica. Tá. O que você poderia dar de conselho para as mulheres que estão em cargos de liderança? Quero um grupo específico. Vamos falar com elas? Vamos falar com E elas. seja liderança nas empresas, liderança nas famílias, empreendedorismo, intraempreendedorismo. Se capacitem em tecnologia social. O terceiro setor produz muita tecnologia social, inclusive que pode contribuir para soluções dentro das empresas que são agrupamentos sociais. Então eu costumo dizer, Rafa, que estatística social é estatística corporativa. A Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 24,6 milhões de pessoas manifestando transtornos ansiosos no Brasil. Essas pessoas estão aonde? Estão na praia? Estão, não sei, no Hopi Hari? Essas pessoas estão nas empresas. Claro. Então, estatística social é estatística corporativa. Se essa mulher na liderança, ela não entende disso, ela não vai aprender reconhecimentos de sintomas, ela não vai aprender a ter conversas difíceis, ela não vai aprender a interromper a violência. É isso que a gente faz no IPFEM. A gente ensina a interromper a violência socioemocional no mercado de trabalho. Mas se você me permite, eu não quero falar com as mulheres. Eu quero falar com os homens. Claro que eu permito. Porque quando a gente tá falando, quando a gente pede para falar com as mulheres, a gente tá dando mais um job para as mulheres. A gente tá dizendo para as mulheres que elas é que tem que fazer mais uma coisa. E os homens só estão lá, assim, sei lá. Nem assistindo o podcast? Ganhando mais. Nem assistindo esse podcast eles estão. Mas, joga esse link aí no grupo da família, assim como quem não quer nada. E eu queria falar com os homens pelo seguinte. Eu não quero concordância, eu não quero consenso, eu não quero convencer esse homem de nada. Eu quero estabelecer com ele uma quarta coisa chamada compromisso. Quais são os compromissos que a gente vai estabelecer daqui pra frente para fazer isso aqui funcionar? Porque no Brasil, 38 mulheres são machucadas a cada minuto. Esse dado é super recente. Entende? Então, se até para ir no mercado eu tenho que te dar a lista de WhatsApp, se até para ir no mercado eu preciso mandar o que você precisa comprar, as frutas. E como é que escolhe um abacate, entende? Assim, não me adianta. Então, vou precisar falar uma coisa mais... os meus filhos fazem trabalho doméstico desde sempre. Porque eu ensinei pra eles que trabalho doméstico não precisa de vagina pra ser feito. Precisa de mão. E nessa casa, todo mundo tem mão. E ninguém ajuda a mamãe. Porque parte-se do princípio de que a obrigação é da mamãe. E a obrigação não é da mamãe. Todo mundo suja, todo mundo usa, todo mundo se beneficia desse espaço. Logo, a responsabilidade é de todo mundo. Proporcionalmente, vamos dividir de acordo com as capacidades. Claro. E foi assim que o meu filho mais novo discutiu com o marceneiro se a pia não estava muito pequena para ele botar a louça. É isso, Rafa. É tão simples quanto isso. Então, quando a gente entende que a gente também precisa dar esse passo de desafiar algumas lógicas que foram impostas pra gente, a gente consegue avançar, desde que a gente suporte não ser amada.
Se a gente suportar não ser amada, vai dar tudo certo. Agora pegou, Ana. Eu Vai sei. ter que voltar pro próximo episódio. Eu sei. Eu faço sempre isso pra voltar. E depois eu quero ainda que fale sobre comprometimento no casamento, porque eu sei que essa é a chave. Vamos voltar então, Né? já tô Convite aceito? já tô com a roupa de vir já. Ai, quero te agradecer por esse episódio, por abraçar o Abraça Podcast, por Obrigada, trazer querida. tanto conteúdo, tanta informação relevante pra gente. Eu que agradeço, não adianta eu querer falar se não tem ninguém que queira me ouvir. Obrigada por querer me ouvir, obrigada a Isa que me trouxe aqui. Tô à sua disposição. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, até o próximo episódio do Abraça Podcast. Beijo, tchau.